Iniciando nossa apresentação dentro da trilha de conectividade e infraestrutura de áudio e vídeo, hoje iremos conversar sobre o panorama da família de normas baseadas na ST 2110. Para isso, convidamos um expert no assunto, o engenheiro Guilherme Castelo Branco, da FEIS Engenharia, que nos apresentará um panorama sobre essa matéria. Guilherme, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Sérgio. Eu que agradeço o convite. E aí, pessoal, tudo bem? Essa discussão sobre a infraestrutura IP começou lá atrás, em 2014, quando apareceram no mercado diversas instalações IP utilizando diferentes protocolos. Eu posso citar o ASP, o NMA, o TR-03, até que finalmente o mercado se juntou e convergiu para uma norma, o SMPTE 2110. Teve a sua maior parte publicada no ano 2017. Então, nesses últimos 3 a 4 anos, houve muita discussão em cima disso, consequentemente, um amadurecimento dessa norma. Hoje, há centenas de instalações em operação e o padrão é suportado por praticamente todos os fabricantes da indústria. Porém, ainda falta acertar alguns detalhes que eu falarei mais para frente. O 2110 ele foi dividido em 4 módulos. O primeiro é o 2110-10, que fala da arquitetura do ecossistema como um todo e também especifica como funciona o sincronismo. É nesse módulo que é explicado como o PTP deve ser utilizado para fazer com que todos os elementos da rede permaneçam em sincronismo constante. Nesse módulo, também explica, por exemplo, como são calculados os timestamps em cada pacote RTP. Lembrando que os encapsulamentos na norma 2110 são baseados em pacotes RTP. Guilherme, há alguma particularidade a ser destacada? Sim, assim. Dentro do módulo 2110-10 é especificado um protocolo chamado SDP, que é de extrema importância. SDP significa Session Description Protocol. O que seria esse SDP? Trata-se de uma espécie de manifesto, contendo todas as informações do stream, seja ele de vídeo, de áudio ou de dados. O elemento que estiver recebendo aquele stream, assim como a camada de software orquestradora, que rege todo o sistema, precisa dessas informações contidas no SDP. E que informações são essas? São o endereço de IP da fonte, o endereço de IP do multicast, a resolução do vídeo, caso o stream seja de vídeo, o tipo de colorimetria, frame rate e muitas outras. Preparei aqui 2 exemplos de SDP de um stream de vídeo e um SDP de um stream de áudio. Note que em vermelho eu destaquei algumas informações mais relevantes, como o endereço multicast, está lá 230.100.9.10, a amostragem desse sinal de vídeo, que no caso é YCDCR422, a resolução 1280 por 720, desculpe, e algumas outras. No SDP do stream de áudio, além dos endereços de IP e da frequência de amostragem de 48 kHz, tem também os tipos de canais trafegados naquele stream. Nesse exemplo, temos um 5.1 e um estéreo. Mas poderia ser 222 no caso de um 22.2, ou 71 no caso de 7.1, ou até mesmo um M de canal mono. Enfim, o que está escrito no SDP é de fundamental importância para que o stream seja recebido e processado da maneira correta. Depois do 2110-10, o segundo módulo é o 2110-20, que explica como deve ser feito o transporte de vídeo sem compressão. Apenas a parte útil de vídeo é encapsulada em pacotes RTP, e há diversas formas de fazer isso. Assim como acontece uma compressão MPEG, a amostragem do sinal pode ser em 420, 422, 444 ou até mesmo simplesmente RGB. A taxa de bit pode variar entre 8, 10, 12, 16 bits, e essa configuração impacta diretamente na qualidade do sinal e na taxa de bits a ser transportada pela rede IP. Ressalto ainda que a 2110-20 está preparada para resoluções superiores a HD 4K até 32K e também está pronta para o HDR. Há 2 complementos dentro da norma 2110 para a parte de vídeo, que é o 2110-21 e o 2110-22. O 2110-21 ele detalha como deve ser feito o tráfego de bits na camada IP, o que a gente chama de traffic shaping. De maneira bem resumida, cada transmissão pode ser classificada de 3 maneiras diferentes. Eles chamam de narrow linear e wide. Elas diferem pela forma que os bits são transmitidos, que podem ser várias rajadas de bits intervalados, né, como se fosse uma metralhadora, ou bits enviados com intervalos constantes, de uma maneira mais ordenada. Na recepção, eles se diferenciam pelo tamanho dos buffers e a existência ou não de sincronismo com o transmissor. E também se classificam como narrow, wide e assíncrono.
Só queria fazer uma observação em relação ao traffic shaping, é que se um receptor é classificado como narrow, ele só consegue receber bits de um transmissor também classificado como narrow. Se tiver alguma diferença nisso, você vai ter uma incompatibilidade aí na transmissão e recepção de sinal. A 2110-22, ela fala do tráfego de sinal de vídeo comprimido, né, em sincronismo com todo esse ecossistema 2110. A norma, ela não determina qual codec deve ser utilizado. Hoje se fala muito do JPEG XS, né, por ter uma latência muito baixa, né, menor que 1 milissegundo, uma compressão aí de até 10 vezes. Isso torna aí o vídeo comprimido extremamente viável para uso em produções até mesmo ao vivo. Toda a parte de áudio ela é explicada nos módulos 2110-30 e 2110-31. O 2110-30 ele é baseado no AS67, permite múltiplos canais de áudio, mas o áudio é PCM. O 2110-31 é baseado no AS3, que suporta somente canal estéreo, mesmo que sejam múltiplos canais estéreo. Dentro dessa norma de áudio, eu queria destacar uma classificação que há na parte de recepção dos streams de áudio. Então, sempre que um elemento, um dispositivo, um equipamento vai receber um stream de áudio, ele tem até 6 classificações. Você pode ver no slide que eu preparei. Elas se diferenciam pela quantidade de canais, pela frequência de amostragem e pela latência. Você vê aí que tem algumas classificações que a gente fala em 1 milissegundo e 125 microsegundos. Isso significa o tempo de cada pacote de áudio. Então, quanto menor o tamanho, menor a latência. Como o 2110-20 de vídeo só considera a área útil dele, também foi escrito o módulo 2110-40 para um capturamento de dados, né, do VANC, como o CloseCache e alguns outros triggers. Estão presentes aí no mundo SDI, principalmente nas linhas não dedicadas para carregar informação de vídeo. A norma 2110 ela engloba toda a camada física de um sistema IT. Porém, na prática, foi percebido que ela não seria suficiente para que o IP fosse adotado sem ressalvas pelo mercado e pela indústria. Ok. Então, quer dizer que além da família 2110, ainda algum outro grupo de normas adicionais, é isso? Sim, exatamente. Existe uma associação chamada AMWA, que significa Advanced Media Workflow Association. Algumas especificações que são chamadas NMOS, que eu acho que é o nome mais comum no mercado. NMOS é Network Media Open Specification. Então, enquanto o 2110 pensou na camada física do mundo IP, o NMOS pensou na camada lógica. E desse pensamento surgiram algumas especificações que a gente chama de IS. Elas vão do IS04 até o IS10. Como você pode ver nesse slide que eu preparei. O IS04 e IS05, elas são as mais urgentes e já estão maduras e implementadas por uma série de fabricantes. Mas as outras ainda precisam um pouco de tempo, afinal ainda estão na versão 1.01 ou 1.0. Isso não impede que o sistema IP seja implementado. Como eu disse lá no início, há centenas já em operação. Mas certamente é necessário tomar alguns cuidados na hora de fazer um projeto. Explicando um pouco sobre cada norma IS, a 04 ela permite que o software orquestrador ache os recursos na rede, principalmente os equipamentos, até o mesmo fluxo de sinal, sem necessidade de uma intervenção manual. Isso torna a implementação muito mais fácil, a expansão de sistemas muito mais dinâmica, simplifica a implementação do sistema IP. O IS05 já possibilita que esse software orquestrador gerencie as conexões entre os elementos de rede. Então, o software vai fazer os nós de multicast necessários sempre que há um roteamento ou uma troca de sinais. O IS06 ele é um dos mais importantes, mas ainda está muito imaturo, como eu falei anteriormente. É uma especificação para controle via ETI de uma rede gerenciada, incluindo os próprios roteadores COTS, né? Ou seja, traz para esse software orquestrador broadcast o controle total da rede. Isso hoje é um desafio dentro do mundo IP. O 06, o IS06, né, permite, por exemplo, que o software saiba o status e o limite de banda de uma porta de um roteador, por exemplo. E passa a não autorizar determinado roteamento se não houver banda suficiente disponível naquela porta. O IS07 é um mecanismo IP para carregar informações sensíveis de timing, né, como TAI, níveis de áudio, ou até mesmo o status de um painel de controle, ou em que momento um específico botão é pressionado. Esse tipo de informação não está presente na 2110. O GPI, por exemplo, que é um tipo de comunicação, ele não está na norma 2110. Então, o IS07 é um mecanismo IP para trazer essas sinalizações para dentro do ecossistema, né? O 08
também tem grande utilidade porque ele fala em operação de áudio, né? Ele permite, né, possibilita algumas operações de canais e níveis dentro do ecossistema NMOS, como você pode mutar um canal, fazer um audio shuffle. Além disso, o software orquestrador consegue essa informação do elemento que gerou o stream e passa toda ela para o elemento que vai receber o áudio, o destino. E são informações sensíveis para o workflow, né? O idioma de áudio, como é que ele está mapeado. E essas informações elas não estão no SDP, que eu falei mais cedo, né? Da norma 2110. Então, a SDP ela tem informações vitais. Mas, para realmente deixar o workflow mais redondo, há algumas informações adicionais que precisam ser transportadas de um elemento para o outro. E é isso que o S08 faz. Por último, você tem o S09 e o S010. O S09 ele permite que elementos de rede consigam parâmetros de configuração que são comuns a todo o sistema, para garantir mesmo uma maior estabilidade da rede, principalmente quando você coloca um elemento iniciado ou reiniciado, então ele garante uma maior estabilidade. E S10 já é uma especificação voltada para a segurança, dentro do mundo IP, que é um assunto bastante crítico. Essa especificação, por exemplo, ela vai permitir que um determinado elemento que um determinado elemento tome uma ação e se ele não estiver autorizado para fazer essa ação, você vai ter uma forma de bloquear isso. Na internet, né, há muita informação sobre o 2110. Existem duas fontes que eu acho que têm bastante informação e informações bem completas. Eu recomendo o site do SNPTE, né? Inclusive dentro do SNPTE você pode fazer um curso sobre a norma 2110, que eu recomendo, e o site da MWA. Esse site da MWA fala de todos esses IS, né, de 04 até o 010. Ele disponibiliza a documentação disso. Ele está sempre atualizando o status de cada um deles. Muito obrigado, Sérgio, e desejo aí um ótimo Site Experience para todo mundo. Um grande abraço. Ok, Guilherme. Então, pelo que eu estou entendendo, isso aí é um trabalho em progresso e logo, logo teremos mais evolução. Bom, Guilherme, eu agradeço a sua participação e os seus esclarecimentos. Site Experience, o melhor da tecnologia do audiovisual para você.